Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas, o seu podcast sobre empreendedorismo feminino na prática. Meu nome é Juliana Mendonça e a cada semana entrevisto mulheres incríveis que dividem conosco suas histórias e dão dicas fantásticas de negócio. Então, fica até o final aí com a gente porque vale muito a pena. Eu já começo pedindo para quem assiste pelo YouTube que se inscreva no canal, dá um joinha também, já deixa seu comentário para eu saber o que você está achando desse podcast. Agora, para quem prefere só o áudio, eu vou recomendar a plataforma Orelo, que me remunera e dá um incentivo a mais para continuar. Assim você me ajuda sem desembolsar nada. Ou, se quiser apoiar o podcast também, que é uma ótima ideia, pelo Orelo você também pode contribuir com o valor e a frequência que quiser. Agora, passemos à nossa entrevista. A conversa de hoje é um incentivo para sairmos das nossas respectivas caixinhas. Alguém está desanimada, perdida na vida? Então, vamos escutar algumas dicas da Lu aqui hoje para dar uma chacoalhada nas ideias. A Luciana Gurgel é graduada em administração, com especialização em negócios e pessoas. Ela é empreendedora digital, com foco no desenvolvimento pessoal. É professora de inglês e está em constante transformação, como vocês vão perceber pela história dela. Mas eu vou deixar para ela mesma contar tudo para a gente. Oi, Lu, seja bem-vinda ao nosso espaço de negócios, de troca de experiências, de inspiração. Tudo bem com você? Ju, olá a todos que estão aí acompanhando o nosso podcast do Empreende Delas. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito bem. E vocês, como estão? Por aqui tudo jóia. Muito obrigada pela disponibilidade. É um grande Por vir prazer. aqui. Muito bom, muito bom. Então, começamos com aquela perguntinha assim, né? Parece que é simples, mas defina-se. Conta pra gente quem é a Lu, quem é a Luciana Gurgel. Nossa, Luciana Gurgel. Fica Uh, todo mundo bem sentadinho na cadeira, porque é muita coisa. a gente está com Olha, tempo, a gente está com tempo. vocês estão com o tempo? Então, ótimo. Bom, eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 meninas, estou no meu segundo casamento. Sou formada em administração, eu tenho uma pós em negócios e gestão de pessoas e trabalhei durante muito tempo com secretariado executivo, depois fui para a área de investimentos e recentemente eu estou trabalhando com empreendedorismo digital. E durante todo esse tempo eu sou professora de inglês também. Então, assim, esse é um pouquinho da Luciana, apaixonada por cachorros, por pets, tenho 3 aqui em casa, então, assim, amo estar entre os animais, meu maior hobby é viajar, conhecer pessoas diferentes, conversar, aprender da cultura, então, assim, o meu maior hobby, com certeza, é viajar e fazer conexões saudáveis com as pessoas. Maravilha. Então, agora voltando um pouquinho na história. Como tudo começou, como tudo aconteceu, como você chegou aí onde você está hoje. Ju, a minha história começou desde muito cedo. Eu, desde adolescente, eu sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim. Eu falo assim, né? Quando a gente tem uma necessidade, a gente cria uma oportunidade. Então, eu venho de uma família de classe média e, assim, era muito difícil, né? Ter acesso a as coisas. Eu precisava que a minha mãe me desse dinheiro e ela com toda a dificuldade dela. Então, eu sempre encontrei uma forma de empreender. Naquela época, Só uma dúvida? Você é de sim. onde? Ah, desculpa, eu sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Estou Continuando, bem continua. pertinho aqui de Belo Horizonte. Uhum. É. Bom, então vamos lá. Então eu comecei assim, eu vendi Avon, eu vendi Natura, eu trabalhei, fiz bicos de secretariado aí para as minhas tias, né, que tinham consultórios. Então, tudo que você puder imaginar para ganhar um dinheirinho, eu já fazia, eu já empreendia nisso. Depois, eu descobri que eu poderia vender roupa.
eu poderia vender roupa. Então, eu fui numa loja e ela me deixou tirar algumas roupas da loja, né, sem pagar, ficava com as roupas durante uma semana, aí eu saía vendendo e depois eu entregava o que eu não tinha vendido, trocava por outras peças e o que eu vendia eu fazia o acerto com a loja. Então, assim, sempre encontrando uma forma aí de fazer o meu dinheirinho para eu poder fazer as minhas coisas. E aí, quando eu ainda era adolescente, eu não tinha assim, muito talento com a arte, manuais. Eu até tentei aprender instrumentos, tentei fazer várias coisas, aulas de pintura, não era minha praia. Aí veio a ideia do inglês. Veio a ideia do inglês. A minha mãe falou comigo assim: já que você não está dando certo no violão, já que a pintura também não foi assim, né? Uma coisa que você conseguiu evoluir e tal, vamos tentar o inglês. Aí eu fiquei muito feliz, porque naquela época, imagina, eu tenho 39 anos, eu comecei a estudar inglês acho que com 14, 13, 14, muito tempo atrás. Para uma cidade pequena do interior, só tinha um curso de inglês, só tinha uma professora de inglês, era a única da cidade. E aí eu fui para esse curso de inglês e tal, e comecei, e vi que eu tinha facilidade, e vi também as oportunidades que eu poderia ter a partir disso. E assim eu continuei meus estudos, e aí a professora foi plantando a sementinha do intercâmbio, foi plantando, né? Ela foi falando: olha, vocês podem fazer isso, com o inglês vocês podem fazer aquilo, e a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai vendo tudo aquilo que vai, né? Que as oportunidades que vão chegando, então eu agarrei com unhas e dentes. Quando eu tinha 16 anos, eu comecei a a olhar tudo que eu precisava para fazer esse intercâmbio aos Estados Unidos. E aí, assim, quando eu fiz o teste de inglês, eu não passei. Ou seja, né, já tinha aí 2 anos estudando inglês e ainda não era o suficiente para eu poder fazer o intercâmbio. Aquele de high school, que fica um ano lá estudando e termina o terceiro ano do ensino médio. E aí a pessoa que me atendeu lá na agência de intercâmbio falou: olha, você ainda está muito nova, você pode ir ano que vem, tira esse ano e agarra firme o inglês. Aí eu falei: eu não posso continuar mais estudando só nessa escola, porque não está dando o resultado que eu preciso. E aí, um anjo na minha vida chamado Inês, ela tinha acabado de retornar dos Estados Unidos, ela não tinha formação de professora, ela foi lá a trabalho, ficou um período, aprendeu inglês muito bem, e aí ela retornou e decidiu começar a dar aulas de conversação. E aí, então, eu conciliei as duas coisas e foi um boom na minha vida, né? Aí, assim, o meu inglês ficou muito bom, ainda não era o melhor, mas já dava para poder voltar lá e fazer o meu teste. Eu fiz, passei, e no ano seguinte lá vou eu para os Estados Unidos. Aí fui fazer o meu intercâmbio, só que durante o meu intercâmbio já teve mais do momento que eu tive que empreender, porque quando eu saí do Brasil, no ano de 2000, o dólar e o real estavam muito próximo, muito próximo. Ah, 3 meses, Ju, que eu estava lá, foi o. ficou US$ 1, R$ 4. Não, Ai, isso mesmo, do- US$ 1, R$ 4. Então, pensa bem, se minha mãe podia me mandar US$ 200, agora ela só podia me mandar 50. O que você faz com US$ 50 no mês? Aí, pronto, né? Veio a situação. Eu precisava arrumar uma forma ou eu tinha que retornar para o Brasil. E para mim, retornar para o Brasil não era uma opção. E aí eu comecei a empreender, fui fazer alguns trabalhos no asilo, que era leitura para os velhinhos, e aí eu ganhava um dinheirinho e também me ajudava a praticar o inglês. Fiz babysitter, muito, muito. A vizinhança inteira me chamava, as crianças gostavam muito de mim, e aí eu cuidei da criançada da vizinhança toda, cuidei, então eu ganhava o meu dinheiro. Depois, mais à frente, eu comecei a trabalhar para o Subway, um part-time. Eles abriram uma vaga. Eles abriam 2 vagas, uma para deficiente e a outra para um exchange student, na cidade que eu estava. E aí, assim, os outros exchange students estavam lá, eram todos muito ricos, não precisava do trabalho, mas eu precisava muito. Então, eu fui e comecei a trabalhar. E aí, assim, eu consegui concluir o meu ano, eu consegui fazer os passeios que precisei fazer, consegui me manter lá. E, assim, foi um sucesso e retornei para o Brasil muito feliz. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Eu tenho que voltar para os Estados Unidos, eu tenho que voltar para os Estados Unidos, porque eu me adaptei muito bem.
muito bem mesmo. E uma coisa é o seguinte, né? A adaptação de você sair de algo inferior para algo superior é, ó, tranquila. Agora faz a adaptação reversa. Menina, Acostumar foi um com coisa boa é choque. mais fácil. É mais fácil. E aí, na hora que eu voltei, olha só, 1 ano deu para sentir isso. Eu já fiquei assim, desesperada com a estrada. Eu tinha insegurança, eu sentia medo, assim, foi uma coisa muito pesada para mim no início. E aí minha mãe falou comigo, ó, não tem condições de eu te mandar para fazer universidade lá, não tem jeito, agora é por sua conta. E aí eu comecei, né? Nossa, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu comecei a buscar opções de faculdade, de universidade, que poderiam ou ter uma parceria, né, com uma bolsa nos Estados Unidos, ou que o que eu estudasse poderia me servir lá. E aí eu passei numa faculdade em Brasília para fazer letras. Lá vou eu morar em Brasília. Morei num pensionato, num quartinho, cheio de freiras, porque era o que dava para pagar. Mas eu fui, e aí eu dava aula de inglês aos finais de semana e durante a tarde para uma escola particular. Então, eu arrumei um emprego lá também, que foi o que me sustentou. Então, o inglês me sustentou durante esse período. E aí houve oportunidade para eu retornar para os Estados Unidos. E lá fui eu de novo, 1 ano depois que eu estava em Brasília. E aí eu fui com o meu dinheiro, aí eu já estava com 18 anos, já estava com o meu dinheiro, comprei a minha passagem, arrumei meu visto, né? Porque o visto que eu tinha era um visto de estudante, de intercambista, arrumei tudo e lá fui eu, com a cara e a Largou a letras coragem. para trás e pronto. Por enquanto, sim, estava na bolsa, mas lá eu continuei. E aí, comprei passagem de ida e volta. 30 Ah, dias. Fui lá na ah, família que eu fiz intercâmbio, fiquei com eles uns dias e depois fui para New Jersey. Ele estava em Iowa, no estado de Iowa, numa cidade que chama Namosa. E lá vou eu para New Jersey, e lá já tinha umas amigas e tal. E aí, quando eu cheguei em New Jersey, que eu fui olhar a questão da universidade e tal, e eu vi que dava para fazer. Só que eu precisava ficar lá e começar a trabalhar. E eu não tenho medo de trabalhar e sempre muito expansiva, eu gosto muito de conversar. Eu procurei, arrumei 2 empregos. Comecei a trabalhar num diner, bem cedinho, de manhã, servindo café, e à ah. noite, num restaurante Igual italiano. filme, É, coisa de filme. igual filme, E à noite no Ah, restaurante italiano. Como eu já falava inglês muito bem, aí eles não me colocaram de garçonete, me colocaram que eles chamam lá de buzzgirl, é aquela que recebe a pessoa quando ela chega no restaurante e senta a pessoa. É, é um uhum. upgrade do garçom. Ó, Ah, então eu estava no upgrade. Aí eu fui trabalhar. E só que o detalhe, esse restaurante, ele era longe de onde eu morava um tanto. Mas por que que eu escolhi lá? Porque era um bairro nobre, era uma comunidade italiana e os tips, a gorjeta era muito boa. Então, assim, valia a pena o sacrifício, porque daí eu conseguia juntar mais dinheiro, então de repente eu poderia morar num lugar melhor e eu precisava de um carro. Eu sabia que eu precisava de um carro porque lá é tudo muito longe. Então eu comecei a juntar o meu dinheiro e tal, e eu fui tendo a sorte de conhecer pessoas, aí eu comecei a dividir um apartamento com outras brasileiras e fui estudando e trabalhando nesse ritmo. Não tinha sábado, não tinha domingo. Eu trabalhava era todos os dias e quando eu não estava num trabalho, eu estava no outro ou nos dois. Isso, assim, era sempre. E aí eu conheci meu ex-marido, colombiano, e ah, era meu vizinho, E se você quer conhecer uma pessoa empreendedora, é ele. Nossa, mas tudo que você imaginar ele já fez e faz bem feito e tem muito sucesso nas coisas dele. E aí a gente se conheceu, primeiro uma grande amizade, e isso tudo que eu estou te contando, Ju, em 1 mês. Porque eu tinha que ligar para minha mãe, né, e falar com ela, olha, eu não vou voltar. nossa. E eu não tinha coragem de falar isso para minha mãe, de jeito nenhum, eu não tinha coragem. E aí eu falei assim, olha, se eu rasgar
o ticket, né, a passagem, não tem mais como eu voltar. Bom, não vai ter como voltar. Então eu peguei, rasguei em 1000 pedaços, joguei fora. E ainda demorei uns 2 dias para poder ligar para casa e falar que eu não ia voltar na data que eles achavam que eu ia falar, vou ficar por Gente, minha conta, 18 anos, vou ficar por minha conta e olha, que tal. falta de juízo, gente. E Tô brincando, fiquei. tô brincando. Hoje, não é, mas Ah, hoje não faria isso de repente, mas não me arrependo, ah, vieram bons não. frutos daí. E aí, beleza, e logo depois eu me casei, e aí, bom, a vida foi acontecendo, só que eu percebi que eu estava ficando muito esgotada, porque, né, esse ritmo de trabalhos e tal, e não é um trabalho simples, porque você fica em pé o tempo todo, e anda muito, os restaurantes estão enormes, você anda muito o tempo todo, então assim, eu comecei a sentir dores musculares de segurar as jarras de café no diner e tal. E Isso eu com quanto tenho tempo? Depois de quanto tempo lá? depois de uns 6 meses, eu passei o primeiro, eu cheguei lá em julho, passei até o primeiro inverno, uns 6, 8 meses. Eu fiquei fazendo toda essa rotina aí sem parar. E aí eu comecei, né, a ter os tendinite, alguns problemas, e eu falei, ó, vou ter que parar. E aí, esse meu ex-marido, ele mexia com joias. Ele fabricava joias em ouro e prata. Só que ele já tinha uns clientes, ele visitava os clientes dele lá. E aí eu decidi, falei com ele assim, olha, por que que a gente não abre um negócio? Vamos abrir um negocinho pequenininho, meu e seu, a gente põe umas coisas suas para vender, eu fico à frente do balcão, que eu adoro vendas, Ju, adoro. Aí eu fico à frente né, do balcão e tal, e você continua fazendo, né, no ateliê, fazendo as joias e visitando também os seus clientes. Não vai impactar no seu trabalho, mas eu vou agregar valor a isso, né? E eu vou conseguir trabalhar e a gente pode incrementar com outros produtos. E aí ele comprou a minha ideia, só que nós não tínhamos muito dinheiro para começar a empreender. E aí eu peguei aquele dinheirinho que eu tinha juntado para comprar o meu primeiro carrinho, em que ainda não era suficiente, ele pôs uma parte dele, eu pus uma parte minha, e teve um anjo na nossa vida, que foi um grande amigo, Guillermo, também colombiano, que a gente contando para ele a história, ele foi até padrinho de casamento nosso, ele falou assim, não, peraí, eu não estou fazendo nada com esses $5.000, tirou assim do bolso e entregou, sem conhecer a gente direito naquela Lógico época. mesmo. São os anjos que eu falo que aparecem na nossa vida, o Guilherme foi um deles. E aí, pronto, conseguíamos o dinheiro que a gente precisava para poder alugar um pequeno espaço dentro da loja de um árabe. Era uma loja de um árabe enorme, onde ele vendia roupa, só que lá no fundo ele alugava um espaço para um cara que vendia CD pirata, um outro árabe. Na outra janela da loja, né, as janelas assim, a vitrine, uma vitrine tinha uma peruana que vendia um tanto de coisa, miscelâneos lá, e eu na outra janela, vendendo aí a prataria. Aham. Ouro a gente não colocou lá, não. E aí nós começamos também a vender relógios, coisas desse tipo. E aí eu falei assim, nossa, mas eu poderia melhorar esse negócio, o que que eu vou fazer? E aí foi a vez da minha mãe me visitar nos Estados Unidos, nós já tínhamos feito as pazes, estávamos de boa. Eu falei, ô mãe, faz o seguinte, enche uma mala para mim de biquíni brasileiro, e roupa íntima brasileira, porque lá não dava para comprar as calcinhas, eram umas cirolas assim, eu falava, meu Deus, não dava, ou era um fiozinho de nada, ou era uma cirola, eu falava, não dava, e as outras brasileiras, eu estava numa comunidade muito hispana, e os hispanos, as mulheres, elas reclamavam da lingerie e também dos biquínis de lá. Aí minha mãe encheu uma mala de biquíni e lingerie, o que ela conseguiu colocar, ela pôs e lá vamos nós. Comprei 2 manequins meio corpo, pendurei um de biquíni e o outro com uma lingerie na vitrine, assim, na janela, e coloquei que era do Brasil. Vendeu tudo em uma semana. Hum. Aí eu falei assim, uai, esse negócio tá bom. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas empresas aqui no Brasil que exportassem. Pouquíssimas faziam naquela época exportação. Aí eu encontrei uma no Ceará, chamava Emanuele, nem sei se ela ainda existe. E aí era os biquínis do Ceará e eles eram bordados, mas era a coisa mais linda do mundo, era todo bordadinho assim, era lindo. E aí só que eu tinha um pedido mínimo para fazer, né? E aí
cadê dinheiro para o pedido mínimo? Lá vamos nós de novo, né? Lá vem Guilherme nos ajudar outra vez. Nós já tínhamos pago aqueles 5 mil e aí ele nos emprestou mais um dinheiro para a gente poder iniciar aí o nosso negócio, para aumentar o nosso negócio. E assim foi. E aí veio uma coisa muito interessante, que eu falo que é a parte que você conhecer pessoas e culturas diferentes, ele abre a sua mente e você começa a pensar fora da caixa. Foi aonde eu comecei a conviver muito com as colombianas, por causa desse meu ex-marido e tal, e as afinidades que eu fui tendo lá também, nos Estados Unidos. E aí eu descobri que elas usavam um body, era uma blusa, mas aqui tinha uma compressão no abdômen. E elas ficavam, Juliana, com o corpo, que misericórdia, lindas, modelava o corpo delas. E aí eu falei, olha, esse negócio ia ser interessante para vender. Então, quando elas tinham trazido da Colômbia, ou quando alguém da Colômbia vinha trazia para elas, ou quando elas iam, elas compravam. Não tinha esse produto nos Estados Unidos até então. Aí eu falei, esse negócio vai pegar aqui, porque eu estava numa comunidade hispana e aonde as mulheres andavam muito bonitas. Eu falei assim, elas vão gostar disso aqui, já que elas gostam da lingerie, do biquíni. E aí, vamos entrar em contato com a empresa na Colômbia. E aí a empresa falou assim, olha, o primeiro pedido são 5 mil peças. E a gente ainda não tinha uma empresa criada nos Estados Unidos, né? A gente abriu um negócio lá com o nome fantasia que a gente colocou, mas não tinha mesmo lá, o que a gente chama aqui de CNPJ, lá ainda não tinha. Então, a gente tinha que ter para poder importar. E a empresa, na Colômbia, precisava organizar a documentação dela para ela se tornar exportadora, que ela não exportava, mas ela tinha interesse. E aí, assim, demorou uns 45 dias esse trâmite, e a nossa loja chamava Creaciones Lucy. Você vê como que eu estava inserida numa comunidade bem hispana. E aí, bom, feito isso, conversando, o pessoal lá da empresa na Colômbia, das farras, eles aceitaram a gente fazer um down payment e pagar depois 30, 60 e 90. E aí coube no nosso orçamento. E assim nós fizemos. Chegou a primeira leva e vendeu tudo em uma semana. Ju, mas as mulheres faziam fila para comprar. Eu coloquei 2 modelos, porque eu só tinha 2 manequins. E aí eu falei assim, não, esse negócio pega. E aí, uma ia e não comprava só um modelo, porque eram vários modelos. Tinha com golinha alta, com manguinha, sem manguinha, golinha V, golinha redonda, tinha aquela mais ciganinha, tinha tudo que era modelo. E tudo que era cor. Aí eu falei assim, por que eu não arrumo umas revendedoras? E aí, toda mulher que entrava para comprar, eu falo, você não tem interesse em vender? Porque pensa bem, se você comprar uma dúzia, né, se você comprar 12 farras, o preço é tanto. Se você está levando 4 para você, leva mais 6, leva mais tantas e vende. Vende para suas amigas, porque quando elas estiverem usando e tal. E essa empresa na Colômbia, ela mandava uns panfletos também com os modelos. Ela mandava vários, então eu entregava 12 farras e um panfleto, 12 farras e um panfleto. E assim foi, menina. Foi vendendo, então de 5 mil eram 10 mil. No final, nós chegamos a importar 50 mil. Só que aí nós já não estávamos mais nesse espaço. Depois de 1 ano e meio que nós estávamos aí nesse cubículozinho que nós alugamos dentro da loja do Arby, a gente viu a necessidade de expandir, porque a gente ficava assim, um pouquinho da mercadoria ali, o resto na minha casa, na nossa casa. Então, eu tinha que ficar o tempo todo trazendo coisa de casa. Eu ainda não tinha meu carro até aí. E aí eu trazia na sacola mesmo, sabe? E vinha. E assim foi. Aí a gente conseguiu, então já tínhamos aí conseguido juntar um dinheiro, que sempre era o dinheiro para o carro, mas acabávamos empreendendo aí no nosso negócio. E nós então conseguimos alugar a nossa primeira loja, o nosso primeiro espaço aí já era uma loja grande, na Bergen Line Avenue, que é ainda a avenida mais famosa que tem lá em New Jersey, que é onde corta ali, corta várias cidades, né? West New York, North Bergen, corta tudo aquilo ali. Ela tem 120 quadras. Ela é imensa, a Bergen Line Avenue, e na metade dela estava lá a nossa loja. E aí a loja mudou o nome, ela passou para Lucy Fashion. E aí, na Lucy Fashion tinha a bandeirinha do Brasil e a bandeirinha da Colômbia no I.
da Colômbia no I. Então, era Aham. metade Brasil, metade Colômbia. E aí, a gente então colocou um lado todo da loja de farras, só que aí estava muito famosa naquela época fazer cirurgia plástica, ainda tá, né? Mas lá nos Estados Unidos era o boom do momento. Todo mundo, as mulheradas toda ia para a Flórida fazer cirurgia plástica. Ah, vou para a Flórida fazer cirurgia plástica. E quando você faz, né, a cirurgia, você precisa de uma cinta, que eles chamam de farra. E Uhum. aí tinha as farras pós-cirúrgicas também, nessa mesma empresa. E elas são mais caras. E aí eu Tá. falei assim, ó, vou trazer um pouco dessas farras para ver. E pronto, começamos a vender. Só que aí a gente já não começou só a vender para cliente em si. Nós começamos a enviar para a Flórida para os médicos. Eles tinham já para poder passar para paciente deles. Então, eles faziam essa venda final. A gente revendia pelo preço de atacado e eles Aham, lá passavam pelo preço que eles queriam, entendeu? Então, aham, assim, foi um negócio que você está na hora certa, no lugar certo e com o olho atento, sabe? Com a mente aham. aberta para o novo. Nunca na minha vida que eu pensei em usar uma farra. Nunca. Nunca pensei E em você usar uma usava cinta. também? Você Depois, minha usava? filha, que eu comprei, todo dia eu só trabalhava com essas blusinhas cinta. Depois eu vou te mandar uma foto para você ver. Só Aham. trabalhava. E aí, como modela, o corpo fica muito bonito, todo mundo quer ficar bonito, entendeu? Todo mundo quer se sentir bem. E aí, assim, uma coisa que vendia. E aí, uma coisa vai puxando a outra. É o tal do empreendedorismo. E você também está pensando fora da caixa. Numa ida à Colômbia, nós descobrimos, bom, eu descobri, porque meu ex-marido já sabia, que a calça jeans colombiana, ela tem uma forma, um formato diferente das tradicionais lá nos Estados Unidos, principalmente a calça americana, que é reta, né? Aham. Reta. E aí, eles chamam a calça levanta-cola. É um corte que eles fazem no bumbum que ele pressiona um pouco mais a perna perto do glúteo e dá uma levantada e ressalta o bumbum da mulher, sabe? Então agora imagina, Aham. a mulher com uma cinta daquela, uma blusa farra, mais uma calça levanta-cola, espetáculo. Minha filha, aí eu já comprei os manequins, já estava na loja grande, compramos manequins corpo inteiro, que até então eu não tinha. Compramos aqueles manequins bonitos, agora eu tinha duas janelas, né, duas vitrines só para nós, e aí eu colocava, todo dia eu trocava os modelos, eram as calças com as coisas. E aí a gente foi importando, sempre começa importando, 5.000 peças, 10.000 peças, e foi tomando forma. Aí a gente começou a abrir, nós abrimos outra loja mais para cima na Bergen Line Avenue, porque a gente viu que a gente estava perdendo clientes por causa da distância, entendeu? E ali Uhum. tudo era um centro comercial hispano. Então, assim, aí abrimos mais uma lá para cima, e depois abrimos uma em Nova York. No Gente, que Brooklyn, sucesso no total! Brooklyn, e fomos fazendo parcerias já com outras lojas colombianas que já estavam, eles já compravam os nossos produtos, né? Porque o nosso foco era não só vender ali no varejo, o nosso foco era o atacado. Era o atacado. E aí a gente tinha, no porão da loja, funcionava o atacado. Então, a gente tinha, todos os produtos ficavam lá, a gente tinha um setor que separava os pedidos, recebia os pedidos, depois nós chegamos a enviar para Porto Rico. Aí nós exportávamos para Porto Rico. Ah, Então, assim, isso foi acontecendo, eu falo que foi de uma forma natural, mas uma forma natural atenta, sabe, Juliana? Uma forma muito atenta para o que estava acontecendo, com muita uhum. abertura. Escutei que eu era louca várias vezes, entendeu? Principalmente assim de pessoas próximas. Porque que acontece? O medo do outro, às vezes, limita ele até de poder te dar um apoio. Porque ele tem tanto medo, Aham, ele tem tanto medo que não vai dar certo com ele, que ele esquece que você é outra pessoa, entendeu? E assim, aham. eu sempre consegui separar isso muito bem. Então, assim, o meu foco, eu ia até o fim, eu sabia das minhas responsabilidades, e aí eu ia até o fim. E aí, E depois você desse estava vendo processo as já oportunidades também, né? eram as oportunidades, é É. porque aquele negócio, eu estava na hora certa lá. Ju, eu vendi Herbalife. Aí, ó, no meio disso tudo, eu conheci uma brasileira, Rosa.
Não vou esquecer a Rosa. Ela foi fazer uma faxina na minha casa. Aí ela estava tomando um shake. Eu falei assim, uai, Rosa, o que é isso? Ela falou, minha filha, isso aqui é Herbalife. E ela, na época, tinha 50 e altos, mas num corpo espetacular. E a mulher limpava a casa, ia para lá e para cá. Eu falei assim, não, eu quero isso também. Aí ela me deu um pouquinho para eu provar, eu achei o trem delicioso. Eu falei, esse negócio pode vender. E aí eu pensei, olha para você ver, eu já vendi a cinta, a farra. Eu já vendi a calça que modelava o corpo da mulher. Por que não vender também um produto para ela melhorar, né, a questão Acaba que está tudo alimentar? relacionado. Tá tudo relacionado. Aí fui lá, me inscrevi. Comprei minha primeira caixa de Herbalife, vamos ver no que dá. E aí, nessa primeira loja, porque das outras lojas eu não vendi, era só na loja matriz. Na parte de trás, eu tinha como se fosse um escritório. E aí eu tirei tudo que eu tinha do escritório, coloquei uma balança, coloquei tudo que eu precisava para vender Herbalife, fiz minhas prateleiras e tal, e aí a mulher chegava para comprar uma farra, algumas elas iam fazer a cirurgia plástica, outras porque tinha acabado de fazer, precisava de repente de um tamanho menor, e outros porque queria ficar linda, maravilhosa lá na blusinha com compressão. Eu falava aqui, por que você não vem e faz o teste de 30 dias? Eu tinha um fisiotipo muito magrinho, assim, hoje eu estou gordinha, eu era uns 15 quilos mais magra do que eu sou hoje, eu era muito tripinha assim, sabe? Então elas achavam que iam ficar assim também, entendeu? Eu tomava de fato, mas eu tomava porque eu achava um negócio delicioso, e assim, Você tomava de sobremesa, também né? eu tomava de sobremesa o negócio, e Pijama eu usava as advertido. blusinhas, usava as calças, então eu estava lá, ó, usando o que eu vendia e ainda mostrando esse outro produto. E aí foi. Fui vendendo, fui vendendo, fui vendendo, até que, porque é como se fosse uma pirâmide, né, esse negócio de Herbalife. Aí eu cheguei lá num patamar que aí você vira revendedora exclusiva de setor. E eu fiquei exclusiva daquele setor ali de Nova Jersey, da parte que eu estava ali. Menina, e eu dei uma sorte, porque eu caí num setor onde só tinha mansões, a maioria eram árabes, italianos, e esse povo compra. Esse povo compra. Então, a pessoa entrava na internet, falava que tinha interesse em receber uma consultora, chegava para mim, aí eu já tinha o carro, meu carrinho vivia atrás todo equipado de Herbalife, e ó, lá ia eu. E vendia, e o povo, e aí assim, onde a questão da comunicação, você está em outro país e falar o idioma daquele país é importante, entendeu? E você está atento, ter cuidado com as pessoas, saber o momento certo de falar, né, como falar, isso tudo causa, né, um efeito. E assim foi, foram 10 anos lindos, desse período 10 anos nasceram minhas assim. filhas, eu realizei esse sonho, que a gente fala que é o sonho americano, compramos a nossa casa, a gente morava num porão, que lá chama basement, da casa de uns mexicanos, depois que eu saí lá do apartamento com as brasileiras, que eu me casei e tal, a gente morava num porão, num basement, sabe? Lindo, arrumadinho, maravilhoso, eu não tenho vergonha. Foi um momento super especial da nossa vida e a gente conseguiu disso por uma cobertura nossa. Então, assim, com muita garra, muito trabalho, aí as meninas chegaram, enfim. Então, essa foi uma parte da Luciana, Gente, mas empreendedora ai, agora eu tenho nos que Estados perguntar, tem Unidos. que saber o que aconteceu. O que aconteceu? Bom, a loja, acredito que elas continuam lá. Nós vendemos os negócios, né? Nós vendemos os negócios. O meu ex-marido até tinha ficado um período maior. Eu precisei retornar ao Brasil por questões pessoais e familiares. E aí era para ficar um tempo maior, e aí eu fui, aquele negócio, né? A gente é um bicho adaptável. Eu fui me adaptando novamente aqui. E aí, para poder ir matando esse tempo, a saudade, para não enlouquecer aqui no Não, mas espera Brasil, aí, eu fui estudar. mas aí vocês se separaram lá e aí você Não, nós veio? não separamos ainda. Não, não, nós não separamos. Continuamos casados e ele continuou tocando Ah, os tá. negócios e eu com as Só você crianças veio. aqui, minha família. Gente, Só que era para ficar um período curto e por questões aí que
não se resolveram dentro desse curto período, foi prolongando, então nós fomos ficando. E aí, não dava mais para ele ficar lá e eu ficar aqui. Eu não tinha como voltar naquele momento pelas questões aí pessoais. E aí, nesse caso, ele veio. E aí a gente começou a vender. Vender. E foi vendendo as lojas, entendeu? Então a gente adquiriu esse capital e aí a gente comprou nossa casa aqui e tal. E aí, com isso, nesse tempo que eu fui ficando aqui no Brasil, eu falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa na minha cabeça. Eu achava, Ju, que eu ia enlouquecer. Enlouquecer. Era uma saudade dos Estados Unidos, era um sentir que eu estava fora do meu lugar, sabe? Era me sentir impotente, porque eu era uma pessoa, olha só, tudo isso que eu contei para vocês, eu trabalhava em tudo isso. Eu não tinha gente só trabalhando para mim, a gente empregou, né? A gente empregou muitas pessoas, mas eu estava à frente o tempo todo ali. Então, assim, eu desprendia de uma energia muito grande e de repente isso parou. E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, lá eu concluí letras, né? Que eu nem terminei, lá eu concluí letras e tal. E aí, aqui no Brasil, eu falei, eu vou fazer administração. Porque isso vai me servir se eu voltar para lá e quem sabe eu empreendo aqui no Brasil. Vou fazer administração. É aquele negócio, né? Se você não sabe muito o que fazer, vamos fazer administração. A administração sempre vai te Ou ajudar em direito, ou alguma área, direito. ou Eu fiz direito, direito. exatamente. E aí eu tive a questão de ter administração numa faculdade aqui na minha cidade e ser próxima onde eu estava morando, onde eu comprei meu apartamento aqui. Então eu falei assim, ó, casou, vou fazer administração. Fiz lá o vestibular, nem sabia se eu lembrava alguma coisa, mas aí passei, entrei, fiz e deu tudo certo. Depois eu já engajei numa pós e aí eu fui falar, não, então agora eu vou trabalhar aqui no Brasil, né? O dinheiro uma hora vai acabar, né? Mesmo os recursos vão acabar. E aí eu peguei e comecei dando aula no curso de inglês aqui e paga muito mal. Né? A gente tem que falar, infelizmente, assim, eu tiro o chapéu para os professores, eu tiro um chapéu para quem realmente trabalha aí, porque, nossa, não é fácil. Você ficar ali ensinando o dia inteiro e a recompensa é muito baixa, né? Então, assim, eu falei, disso aqui eu não vou conseguir ter o padrão de vida que eu tinha, eu não vou conseguir ter, eu não vou conseguir ter a qualidade de vida que eu tinha e nem dar isso para minhas filhas, elas já estavam crescendo. E aí eu falei, não, vou fazer outra coisa. E aí, aquelas coisas, né? A gente vai pesquisando e tal, e vai surgindo as oportunidades. Estava a Gerdau em Ouro Branco, estava em expansão no laminador nessa época. E aí estava recrutando intérprete, porque os engenheiros vinham de fora, da Siemens, a maioria. E aí eu me candidatei para uma vaga dessa, passei e fui trabalhar. Comecei como intérprete, mas aí chegou lá, eu acho que eu fiquei como intérprete uns um ano, se foi muito, e aí já me colocaram como secretária da Siemens lá com os estrangeiros, depois me colocaram como analista administrativa e eu fiquei responsável por toda a parte da documentação legal deles. Então, quando o estrangeiro chegava aqui no Brasil, eu era responsável para arrumar a documentação deles lá com a Polícia Federal em Belo Horizonte. Eu pegava na mão igual menino pequeno, levava, fazia tudo com eles. Eu arrumava residência para eles lá em Ouro Branco, carro, alugava carro. Então, assim, meio que babados dos gringos, mas, né? Já era um trabalho melhor, era numa empresa muito boa e eu estudava à noite. E aí, disso, eu já estava há uns 3 anos trabalhando, e aí eu resolvi fazer um freelancer para um hotel que estava inaugurando em Jeceaba, que é o Hotel Mirante, em São Brás, né? Fala Hotel Tá, Mirante já São fiquei Brás. Ele lá. estava inaugurando, ele é enorme, e eles Aham. construíram, né? A Dona Ieda construiu esse hotel pensando na unidade nova da empresa Valorec, que estaria, né, iniciando ali. E assim foi, eu fui fazer um bico lá com o inglês, né, eles precisavam de alguém que falasse inglês, porque eles estariam recebendo vários estrangeiros da Valorec de outros países e os funcionários não falavam inglês. Então, eu fui fazer um bico lá de uma semana e saí com uma proposta de emprego para ser a assistente executiva do novo diretor, do novo CEO da Valorec. Então, eu fiquei muito feliz, entendeu? Então, assim, mais uma vez, você está no lugar certo, na hora certa, está preparada com as ferramentas em mãos e aberta aí para as mudanças. Uhum. Então, foi isso. Aí eu fui trabalhar nessa empresa.
E lá fiquei durante 8 anos. Trabalhei como secretária executiva durante 6 anos e meio e depois passei para analista, né, de investimentos. Teve essa oportunidade, teve uma modificação interna na empresa e, mais uma vez, o inglês veio me salvar, porque o perfil que precisavam, além do curso de administração e tal, precisava de alguém fluente em inglês. Então, mais uma vez, veio o inglês me salvar e por isso eu sou tão apaixonada com o inglês. Mas aí, para vocês não perderem um pouquinho aí da história, quando eu cheguei aqui no Brasil, né, porque é muito assunto, quando eu cheguei aqui no Brasil, fui dar aula nesse curso de inglês, que eu entrei na Gerdau e tal, assim que eu concluí a faculdade de administração, eu decidi que eu queria ensinar inglês para as pessoas. Tem uma forma mais fácil de ensinar inglês do que aquele método repetitivo, tem uma forma que você pode chegar mais perto do aluno, porque eu acredito muito nisso. Quando você cria um relacionamento, uma empatia com a pessoa, aquela pessoa ela vai aprender com muito mais facilidade, porque a pessoa ela vai sempre estar com a mente aberta para receber tudo que você estiver dizendo a ela, entendeu? Porque ela vai, como é que eu posso dizer? É a questão da empatia, da energia, ela vai sentir que o que você está passando é de coração, é de bom grado e vai ser para o benefício dela, não é uma coisa empurrada, sem sentido. E aí eu falei, não, eu vou montar um curso de inglês, vou montar do zero, do que eu acho que seria, do que eu estudei lá nos Estados Unidos quando eu fiz education, vou montar numa ordem cronológica. Sempre achei que o maior gap do brasileiro para aprender o idioma é a conversação, é a fala, então vou trabalhar nisso e vamos ver o que isso vai dar. E aí fui, comecei pegando alguns colegas de trabalho que precisavam realmente melhorar o inglês e tal, e aí o negócio foi crescendo, e aí eu comecei a ter turmas de inglês, e aqui na minha casa, no andar de baixo, eu tenho uma escola de inglês montada física, hoje a gente já não usa mais, hoje é um estúdio de gravação, tem outras coisas, mas tem a escola embaixo, e Isso aí era à que noite eu chegava, ano, quando você começou com o curso de olha, inglês? vamos lá, eu formei em 2014, então isso é a partir aí de 2015, por aí. Uhum. E aí eu fui montando a metodologia, o material é todo feito por essas mãozinhas e essa cabeça pensante, deu muito trabalho. E aí eu fui montando e fui aplicando a metodologia e o pessoal foi gostando, foi recomendando. Então, antes eu dava uma turma de 10 alunos, eu comecei a ter 3 turmas. Então, eu chegava do outro emprego, era o tempo assim, eu tinha que decidir. Ou eu comia ou eu tomava banho. Não dava para fazer os dois com o tempo que eu tinha. Eu fazia um dos dois, descia para dar aula, ficava até 9h30 da noite, dando as aulas, e aí que eu subia para poder fazer alguma outra coisa com as meninas e tal. E assim foi. E aí eu nunca tive coragem, mesmo quando eu entrei para a Valorec, eu entrei lá em 2014, eu não quis largar o inglês, primeiro que é uma paixão minha, é uma paixão. E os meus alunos, eles são parte já da minha vida, já são pessoas que se tornaram próximas, são amigos, são colegas de trabalho, são colegas de vida, são amigos mesmo, e assim, alguns já estão lá fazendo intercâmbio, outros já estão morando fora do país, outros conseguiram bons empregos, graças a isso eu me sinto muito feliz em fazer parte disso. Então, eu nunca larguei, eu diminuí a minha carga horária um pouquinho, mas largar eu nunca larguei. E aí veio a pandemia, né, meu povo? Ah, Veio a pandemia. pandemia. Ah, E eu tinha acabado de reformar a escola. Olha para você ver, as carteiras novas, não, se foram utilizadas 2 semanas, foi muito. Porque a gente retoma em fevereiro, lockdown aqui no Lafayette. E aí, bom, deu uma como que eu falhazinha vou aqui, aí tá. fazer? Ah, não, voltou. Tá bom, tá bom. Deu Voltou? uma E travada, aí né? foi. Você pegou a parte que eu falei, né? Que entrou em lockdown aqui em Sim, sim, março, né? sim. E aí E aí é. eu falei, nossa, e Sim. agora? E os meus alunos ficaram chateados. Eles falaram, como que nós vamos fazer? Porque lockdown não podia nem com máscara ter aula, não tinha jeito, né? E aí, e naquele início, eu não sei se vocês se recordam, era tudo muito tempestuoso, a gente parecia que se a gente colocasse a cabeça para fora da janela, a gente ia morrer, né? Ia pegar o vírus e no outro dia não ia estar mais aqui. Eu tinha medo até de respirar fora da janela. Eu não buscava compra na portaria do prédio. Não buscava. Aí.
Não é? Olha o pavor que a gente tinha nesse início. E aí, assim, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí vem a segunda fase, aí a terceira fase da Luciana Empreendedora. Nessa época, eu já estava iniciando o meu segundo relacionamento, ainda não estava casada, eu casei recentemente, ano passado. E aí, esse meu novo relacionamento foi um presente, porque além de me trazer uma pessoa super especial, me trouxe um empreendedor digital, um youtuber. Ele é formado em marketing, ele tem todas essas ferramentas, e ele falou comigo, por que você vai parar o curso de inglês? Traz para a plataforma digital. Eu falei, e Outro agora? anjo. Outro anjo. Não, eu falo, eu sou muito abençoada, tem muitos anjos na minha vida. E aí, ele falou comigo, Lu, olha só, primeiro, o único trabalho que você vai ter é que você vai ter que passar todo o conteúdo que você tem para a forma do digital. E aí ele começou a me ensinar a criar e-books, a criar os conteúdos online e tal. E ele falou, vamos estudar uma plataforma para você hospedar o seu curso, e as aulas são gravadas. E aí, então, assim, o aluno que não puder assistir naquele dia, com a gravação, ele não vai perder o conteúdo, mostra para os seus alunos que vai ter a mesma qualidade. E assim fizemos. Daí um mês, eu levei 30 dias para condensar tudo isso, colocar na plataforma online, eu trabalho com Zoom. Nossa, E você foi aí, muito rápida. Você muito rápido, mas eu brilhou. sou assim, quando eu ponho o trem na cabeça, eu nem durmo, Ju, eu tenho esse problema, eu não durmo, enquanto eu não vejo o negócio acontecer. E eu comecei a sentir pelos meus alunos, porque um mês que o aluno fica parado, a gente tinha acabado de voltar das férias. É ruim para eles também. Todos tinham um objetivo, porque essa questão de você ter alunos particulares é muito especial, porque cada um tem uma meta. Um é porque ele precisa, até o final do ano, estar no nível tal, porque ele quer fazer o teste tal para entrar em tal lugar. O outro que vai fazer o intercâmbio, o outro porque a empresa pediu para ele que ele tem que estar naquele nível para ele receber a promoção. Então, assim, você começa a sentir pelas pessoas, a querer que elas realizem o sonho delas. E eu falei, não, um mês parado, 2 meses, não dá. E aí, propus para os meus alunos, né? Falei, ó, todo mundo baixa o Zoom, montei um passo a passo, o meu marido atual me ajudou, montamos um passo a passo, como fazer para baixar o Zoom, como que seriam as aulas e tal, e aí eu pus todo mundo numa grande turma e expliquei como seria. Os mais idosos, assim, os mais velhos, alguns ficaram com um pouco de medo, mas com o tempo e com a ajuda dos outros, inclusive, foram tirando dúvidas e hoje são, assim, expert no digital também, faz um monte de coisa. E aí começamos as aulas, e eu, assim, sempre perguntando como vocês estão se sentindo e tal. E o feedback sempre positivo, todo mundo muito satisfeito. Era o povo de pijama, tomando café com leite, estilo mineirinho mesmo. Tinha os alunos da sexta à noite que já estava com uma corona do lado, uma Heineken aberta, e aí ia. E então começou a ficar mais gostoso, porque as pessoas elas estavam mais relaxadas, elas estavam no ambiente delas. Não tinha deslocamento, não tinha trânsito, não tinha que pôr roupa bonitinha para ir ali fazer inglês, nada, vamos de pijama Não mesmo, só perdia abriu a câmera e tempo. pronto. Não perdia tempo. Então, assim, podia estar chovendo, podia estar calor, podia estar frio, você estava ali no aconchego da sua casa. E um plus foi a gente ter esse material gravado. Então, aquela aula que o aluno falou, essa aqui é uma aula importante. A Lu explicou isso, vou salvar essa aula, porque pode ser que daqui a um tempo eu preciso me recorrer a ela. A aula presencial não tem isso. A aula dada, a aula acabada, pronto. Então, né, os alunos hoje, eles têm todas as aulas, do primeiro dia até o fim. Isso também foi um plus para eles. E claro, né, as dinâmicas que a gente faz online, os aplicativos que a gente usa, os sites que a gente usa para poder trabalhar, principalmente quem já está no nível de conversação, é uma delícia. Tem muito mais ferramentas para se usar no digital, muito mais. E as pessoas ficam menos inibidas, sabe, Ju? Menos inibidas. Eu ia Porque, perguntar não isso, isso é sei, melhor também para o desenvolvimento da pessoa. É porque para o ali, quando desenvolvimento você da está na pessoa. sala, você vê um monte de gente. Aqui você imagina, você até vê que a pessoa está ali, mas aqui perto de você não tem ninguém. Eu acho que deve tirar um pouco da Exato, inibição. Eu me sinto um pouco exato. assim. É,
Então, assim, aí foi e está até hoje, o curso funciona, temos até o Instagram do English Lu, chama English Lu Oficial, e lá eu posto algumas dicas, criei o YouTube como English Lu, hoje ele até chama Luciana Gurgel, porque eu vou dar uma mexida nele, mas tem muita dica de inglês. Como a maioria dos meus alunos, o foco é fazer um intercâmbio, eu tenho muito conteúdo sobre intercâmbio, criei alguns e-books. Então, assim, eu não trabalho só o idioma, eu trabalho a questão do sonho do aluno também. Então, quando ele chega para mim e fala, olha, Lu, meu sonho é... Então, vamos trabalhar seu sonho, vamos trabalhar dentro disso. Mas, em contrapartida, eu preciso que você tenha garra, determinação e foco aqui para a gente chegar juntos. E aí vai indo. E aquela melhor propaganda, né? Um recomenda o outro, que recomenda o outro, e o povo vai chegando. E as minhas turmas são pequenas, né? As vagas são limitadas porque para a gente ter mais esse acesso ao aluno, né? Para eu ter mais esse contato com o aluno e os alunos se conhecerem, é muito gostoso. E assim, então, hoje em dia, eu não estou mais trabalhando na multinacional, saí recentemente e me dedico 100% ao inglês e ao digital. Deve estar uma certa curiosidade aí no ar. Além do inglês, dando aula online, o que, que eu faço no digital? Bom, desde também do início da pandemia, né, como a gente ficou muito recluso e tal, a gente começou a ouvir as pessoas falando muito sobre a depressão, tristeza, medo. Eu senti tudo isso também. E aí eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, comecei a estudar sobre gatilhos, a minha mãe é psicóloga, então eu troquei muita ideia com ela, hoje ela é psicanalista, então assim, eu me recorri a muita literatura, muitas coisas, para eu poder começar a entender um pouquinho de onde vêm os sentimentos e tal, e aí eu descobri, assim, descobri não, né, eu entendi que o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento, ele é a chave para o sucesso, para o empreendedorismo, para a nossa felicidade, porque enquanto você não se descobre, você não entende quais são os gatilhos que te afetam positivamente e negativamente, você não consegue dominar as suas emoções. E uma pessoa que não consegue dominar as emoções, ela não tem o equilíbrio que precisa aí para ela ter sucesso em tudo que ela se propor. E aí eu comecei a estudar e foi para mim, eu estudei para mim. Só que eu tenho algumas amigas e também entre os meus alunos, eu comecei a fazer algumas postagens lá no meu perfil do Luciana Gurgel Oficial, sobre autodesenvolvimento, sobre autoestima, eu até tenho criado o Clube da Autoestima, e aí depois eu vou falar mais um pouquinho dele. E eu vi o efeito que isso estava fazendo na vida das pessoas. Como estava sendo positivo. As pessoas estão carentes, nós somos carentes de uma palavra, de uma atenção, de um incentivo. E recentemente eu vivi um episódio na minha vida muito difícil, que foi trabalhar com uma pessoa, com um gestor, que ele era muito pesado, era uma pessoa de muito difícil convívio, e assim, essa pessoa não dava abertura, ela massacrava a equipe, ela desmotivava, e assim, foi muito triste passar por isso e não conseguir nenhum recurso, nenhuma ajuda, nem dentro da empresa, porque a gente estava todo mundo em home office, estava difícil, e não conseguia ajuda, e eu fui ficando deprimida, minha saúde caiu, e assim, eu já não conseguia dormir, e durante o dia eu tinha sono o dia inteiro, aquela Luciana, empreendedora, positiva, motivada, tinha ido pelo ralo, eu comecei a duvidar de mim pelas coisas que essa pessoa falava, ela me diminuía, me rebaixava, então assim, eu quase acreditei nela. Você vê o fiasco que foi, como que um ano você convivendo com uma pessoa negativa pode acabar com você, pode te destruir. E aí foi onde eu estava já estudando tudo isso, eu falei, não, eu vou me reerguer, eu não sou isso que ela fala, isso é uma questão dessa pessoa, isso é um medo dela, isso é uma... Bom, não sei, isso era uma questão dela, mal resolvida com ela mesma e que ela estava trazendo para mim e para a equipe.
e ela estava acabando com a saúde da equipe, e era olhos vistos, mas nada estava sendo feito. E aí foi essa parte que eu falei, eu vou trabalhar com desenvolvimento pessoal, vou trabalhar com autoestima, aí surgiu o grupo da autoestima, e o meu foco é trabalhar com mulheres. Mulheres, porque eu sofri esse trauma de uma mulher, e isso me chateava muito, porque eu conversava com ela, sabia da minha luta, da minha família, tudo que estava passando ao meu redor, não era uma pessoa que não me conhecia, e mesmo assim, toda oportunidade me trazia para baixo, para ela sabe, para ela aparecer. Era um medo, era uma insegurança dela, que ela precisa trabalhar nela, entendeu? E aí eu falei assim, eu vou tentar trazer uma palavra, um apoio para outras pessoas que estão passando por isso. E tem muita gente passando por isso. Muita gente. Só que tem medo de falar, só que, entendeu? Tem pessoas que têm medo, tem pessoas, não, mas se eu falar, eu posso perder o meu emprego, se eu falar, eu posso ser vista de tal forma, se eu fiz... Então, assim, as pessoas têm medo, e eu falo, não tenha medo. Para isso existem leis, para isso existem regras, para isso existe o certo e o errado, e não cabe mais, em 2022, nós sofremos tipos de abusos, entendeu? Porque é um abuso psicológico, forte, fortíssimo. Isso, durante um período, isso pode estruturar uma pessoa, desestrutura uma família. Então, eu comecei esse trabalho do Clube da Autoestima, onde eu publico conteúdos gratuitos. Por enquanto, eu só estou colocando no Instagram, mas em breve já vão entrar os vídeos no YouTube também, por isso que eu mudei o YouTube de English Lu para Luciana Gurgel, porque vai ter uma parte de inglês, mas vai ter essa parte também do desenvolvimento pessoal, e mais para frente nós iremos abrir aí o Clube da Autoestima, que nós ainda não fechamos o nome como Clube da Autoestima, com outras profissionais que trabalham aí com a mulher. Então, nós vamos ter o nosso espaço de encontro, onde nós vamos desenvolver aí todo um trabalho para a saúde mental, física, e para essas mulheres se reerguerem, encontrarem aí o seu propósito, não se sentirem tão perdidas, não deixar que o outro fale por ela. Eu acho que ter voz é muito importante, que reconheçam as oportunidades, que aceitem elogios. Eu tinha dificuldade de aceitar elogio, por isso que eu falo muito sobre isso. Quando a pessoa fala, ai, Lu, você fez, eu falo, né, mas né, eu tinha muita dificuldade, mas foi da minha criação. Eu fui criada para ficar no canto, assim, sabe? Tipo assim, ó, agora você não fala, o adulto tá falando. Então, assim, vem um pouquinho da minha criação. Então, assim, eu tenho umas questões ainda que eu trabalho, muitas questões que eu ainda trabalho, mas hoje eu recebo um elogio, hoje eu recebo muito bem, porque eu sei que eu sou digna disso, entendeu? E é isso que eu quero que todas que estejam nos ouvindo, todos, serve para homem, serve para mulher. Eu falei que meu foco é mulher, porque eu estou trabalhando com as mulheres nesse momento, mas o meu foco é o ser humano. Eu quero trabalhar as pessoas, eu quero poder ajudar essas pessoas a não sofrerem o que eu sofri, e também quero poder ajudar se essa pessoa ela tem esse perfil de arrogância, entendeu? Esse perfil do medo, que ele consiga trabalhar para ele não machucar outras pessoas. Tudo é trabalhado. A gente tem que querer, a gente tem que identificar aquilo na gente, né? Tá certo, a gente não é perfeito. Ai, tem várias coisas erradas comigo e com você, e coisas boas, mas a gente tem que olhar as coisas ruins e trabalhá-las, porque a gente às vezes acha que é muito no superficial ali que a gente está falando, mas para a pessoa que está recebendo, aquilo mexe com ela de uma forma que você desestrutura ela por muito tempo. Você mexer nos alicerces, o que é isso? Você mexer no que é de mais honrado para aquela pessoa, sabe? Na essência dela, aquilo você consegue destruir a pessoa. Então, assim, tenhamos palavras boas, sabe, gente? Todo dia começa agradecendo o dia, agradece pela sua saúde, pela sua vida. Aí o povo vai falar, lá vem a Luciana com o positivismo dela. Eu sou assim. Eu tenho todo dia duas opções: ser feliz ou ser triste, ser rancorosa ou ser grata. Eu vou sempre para o positivo, eu não vou para o negativo. Não estou falando que a minha vida é mil maravilhas. A gente tem os dias bons, tem os dias ruins, mas se eu puder, eu sempre vou ver as coisas boas, mesmo tiradas das lições ruins, as lições difíceis.
Então é isso, esse é o momento que eu me encontro agora. Então, Uhum. estou aí adentrando para o digital, estou fazendo cursos também agora de coach, mas isso aí eu apenas comecei, estou fazendo um coach, então muito em breve eu vou ter ainda mais conhecimento, mais informação para poder passar para vocês. Olha só, então, na verdade, você está você está estruturando, na verdade, o que vai ser Eu estou estruturando. o grupo de desenvolvimento pessoal. É isso, vai Isso, ser esse eu grupo já tenho ainda. o clube da autoestima, mas o trabalho que vai ser feito mesmo presencial, onde a gente vai ter o material, a gente vai ter o Entendi. acompanhamento, está sendo estruturado porque são várias pessoas, né? São vários profissionais da área Entendi. Você está dando uma da prévia saúde só, física e né? mental. Exato, estou dando uma Aham. prévia só de tudo que vem por aí. Então, como agora eu não estou mais no emprego formal, eu estou no meu informal, sendo muito feliz aqui, trabalhando, podendo construir o que eu gosto. Comecei a cuidar da minha saúde, eu não tinha muito tempo, hoje eu faço um pilates, então assim, eu consigo coordenar a minha agenda. E assim, estou trabalhando tudo isso para trabalhar tudo isso em mim, entendeu? O Aham. foco era trabalhar tudo isso em mim, e está sendo positivo. Então, eu Aham. espero também que seja positivo aí para todo mundo que nos acompanha. Ah, vai ser. E Vai ser. aí, eu Acredito. queria, Ju, se você me Aham. permitir, eu queria falar sobre Claro. um livro. Ah, mas Eu era a queria minha falar sobre um livro. próxima pergunta. Eu te pedi uma dica, sim, alguma dica de livro, de filme, alguma coisa que te ajudou, que você acha que pode ajudar quem está ouvindo também? Olha, esse é o livro, gente. Ele é quase a minha Ah, Bíblia. tá. É Já ouvi falar Mulheres muito. que Correm como os Lobos. Não sei. Você conhece, Ju? Já ouvi falar. Já ouvi Esse falar desde livro, cara. esse livro é aquele negócio assim, você começa a ler o primeiro capítulo e você não para mais. Ele fala sobre o arquétipo da mulher selvagem. E aí é o seguinte, faz uma comparação com os lobos. Por que isso? Vai falando, né, com o andar aí da história, a evolução aí da história, a mulher se tornou um animal domesticado. E aí, por ela se tornar esse animal domesticado, o que, que é isso? Como vestir, como falar, como agir, você não ter tantos direitos, hoje, graças a Deus, está melhorando, mas assim, mais para trás, se a gente for olhar aí, você posta muito sobre isso, né, Ju? Como que foi a evolução, as conquistas aí da mulher ao longo aí da história. As mulheres, elas viviam enjauladas, elas não tinham voz, não tinham reconhecimento, elas não tinham escolha. E aí, isso tudo foi moldando a figura feminina de tal forma que hoje muitos dos casos de depressão, de ansiedade, tudo que nós vivemos, vem um pouco aí dessa história. E aí, então, o livro nos remete a essa época aí, onde a mulher, ela é um animal selvagem, ou seja, ela é livre, ela tem força, ela tem pensamento próprio, ela tem as vontades próprias, ela consegue cuidar da manada inteira dela, entendeu? Com muita destreza. E aí a gente tem que retomar, a gente tem que pegar de volta essa força, essa selvageria, né, para nós, para a gente poder se empoderar, e a gente poder, de fato, ter uma vida feliz, uma vida que tenha sentido, uma vida que seja gostosa vivê-la, não uma vida que te impuseram viver. Não, eu sou muito fã do mentor do Ivan Maia, e ele tem uma fala que é o seguinte: você pode seguir a boiada e ser só mais um, ou você pode ser incomum, escolha. Então, assim, eu sempre gostei de ser incomum. Muitas das vezes eu seguia a boiada, teve momentos que eu precisei seguir a boiada, mas eu acordava e falava, não, não pertenço a esse grupo, eu sou daqui, então eu voltava para ser incomum. E está tudo bem, mas a gente tem que entender isso e tem que estar, né, aberto. E para fazer esse tipo de análise, de mudança, a gente tem que ter força, porque não é fácil olhar para dentro. Não é fácil você se despir de tudo que você tem de bom, de ruim, e se ver. Não é fácil, é doído, entendeu? É doído, porque quem gosta aí de ver o lado ruim? Ninguém, né? A gente quer só o lado bom, eu sou boa nisso, eu faço isso, e o que é o lado luz, né? E o lado sombra? E o nosso lado sombra, que vem à tona
quando a gente menos imagina, por um gatilho que ficou lá para trás que a gente não trabalhou. Então, esse lado sombra aí a gente consegue trabalhar. E esse livro fala muito sobre isso. Então, assim, se eu puder recomendar, é o Mulheres que Correm com os Lobos, que é da Clarissa Piccola. Eu adoro esse livro, já li 3 vezes, inclusive hoje, quando eu estava na rua, que eu precisei esperar para ser atendida, eu estava lendo mais um pouco. Gosto muito, toda vez que eu leio, eu me conecto com essa mulher selvagem, eu tento me conectar. Por exemplo, a gente fala assim, por que eu fico tão bem quando eu vou para a natureza? Por que eu me sinto tão calma? Eu sou de praia. Falou que é praia, Juliana, eu tô lá. Eu me conecto comigo, com a minha essência. Eu devo ter sido assim um peixe no passado, sei lá. Eu me conecto, Sereia, entendeu? E talvez. tem gente que fala, sereia, gostei, sereia, amei, amei. É, isso aí, eu era uma sereia. E aí a gente se conecta, sabe? Eu falo assim, mas por quê? Porque isso está na nossa essência, entendeu? A natureza, essa liberdade, o pôr o pé no chão, andar na areia, entrar na água, tomar banho de rio, de cachoeira. A gente precisa dessas coisas. É liberdade, entendeu? É liberdade. Então é isso. Essa fica sendo aí a minha super dica para vocês. Quem ainda não leu, recomendo. Super top. Eu tô um perigo, porque toda entrevistada vem e recomenda, eu vou comprando, eu vou juntando, e eu vou lendo mesmo. Eu vou lendo, eu não Lê, sou você vai boba nem adorar. nada. Não é à toa que eu tô pedindo essas dicas aqui, eu tô Você vai gostar, aproveitando. Ju. Vai gostar mesmo. Ah, que Muito. ótimo. Principalmente para a gente entender um pouco dessa alma, da alma feminina. Por Uhum. que a gente fala assim? Porque as mulheres, elas são capazes, né? Tem tanta resiliência, elas conseguem fazer tantas coisas. Tá tudo aí. Tá tudo nesse nosso passado, tá tudo nessa selvageria da alma feminina. Se a gente deixar isso vir à tona, olha, quando eu falo selvageria, não é algo negativo, tá? É de força. É de força, é carnal, é uma coisa assim, sabe, visceral, é uma coisa muito positiva que nós mulheres temos e que foi se perdendo aí ao longo da nossa história. E que bom que a gente pode trazer isso de volta. Bacana, bacana. E Lu, lembra que eu falei com você antes de começar? Eu falei, não, eu quero manter ali 30, 40 minutos, mas eu não Oh, vou meu conseguir, Deus, eu porque falei as conversas, demais. eu falei, a conversa está sempre tão boa, está sempre tão boa, eu vou deixando e vai indo, vai indo. Agora, nem perguntei tanto, né? As coisas, aquela listinha que eu te mandei, que eu ia perguntar. Mas acho que também você já contou Eu fui bastante falando, mas ó, eu tenho tá uma bom? ideia, a gente pode fazer a parte 2. A gente pode fazer a parte 2, a parte 3. Eu fico muito feliz em estar aqui conversando com vocês. Então, assim, quando surgir uma outra oportunidade, sinta-se à vontade de me convidar. Porque a Ah, gente que pode falar, ótimo. podemos falar sobre autoestima, técnicas de autoestima, que a gente não teve tempo aqui de abordar. Uhum. E assim, como eu sei que você precisa finalizar, né? Porque já falamos muito, eu queria Aham. deixar aqui uma frase final, né, para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que é o seguinte: para vocês se perguntarem a si mesmos o que vocês podem fazer hoje para melhorar aquilo que vocês acham que está pesado aí em vocês com o recurso que você tiver. Eu não estou querendo assim falar para você fazer uma coisa muito grande. O que te traz prazer, o que te traz satisfação que você pode mudar na sua vida a partir de hoje? Eu vou mudar, olha só, coisa simples, eu vou tomar mais água. Ok, é o recurso que você tem, é uma atitude positiva que você vai ter para a sua vida, então você começa tomando mais água. Olha, eu gosto de andar com meu cachorro, isso é uma coisa minha. Então, eu implementei. Toda noite, quando eu termino de dar as minhas aulas, 9h30 da noite, se você vier aqui na minha rua, você vai me ver caminhando com o meu cachorro. Todo dia, é uma coisa que me traz uma satisfação enorme e, ao mesmo tempo, eu estou movimentando o meu corpo. Então, é isso. Pergunta aí para vocês mesmos, o que é que vocês podem fazer para poder aliviar ou melhorar algo que vocês sintam que esteja pesado em vocês com o recurso que vocês têm. Muito Aí bom. deixa aí também nas mensagens, nos comentários, a Ju manda para mim. É verdade. Muito bom, muito bom. E Lu, então, muito obrigada. Muito Eu obrigada que pela agradeço. conversa, pela disponibilidade. Adorei. Nossa, achei muito bacana a história toda.
Dá um livro, parece né? filme. Dá um Parece livro. Fui, Dá eu um voltei, livro, eu sei. Você tem certeza que você não pulou de paraquedas? Você não... Ah, isso é para outra história, Não mas fez eu já nada mais também. Isso é assim. para outra história. Podemos falar sobre isso também numa Ah, próxima. ai, nossa, muito legal. E por mais que você tenha falado no meio seus contatos, fala o contato que tem site também, né? Como é que Sim, as tem o pessoas te site. encontrarem? Como é que é? Bom, vamos lá, vamos começar pelas redes sociais aqui. Eu tenho o Instagram, lucianagurgel.oficial, que é onde eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Tem o Instagram do English Lu, que é English Lu Oficial. E aí eu tenho também o Facebook, são os mesmos nomes, lucianagurgel.oficial e English Lu Oficial, que é a página do Facebook. Tem o canal no YouTube, que está como Luciana Gurgel, mas até recentemente era English Lu, mas vocês podem colocar lá Luciana Gurgel, que vocês vão me encontrar. Tem muita dica de inglês, de intercâmbio, e a partir do próximo mês entram os vídeos aí de desenvolvimento pessoal, que eu já comecei a gravar, mas ainda estão sendo editados. O site www.englishlu.com.br é onde eu tenho várias dicas de inglês, de como você melhorar aí o seu aprendizado com o idioma. Bom, dicas variadas de inglês, eu falo também lá de um intercâmbio simulado. Tem muita informação legal. E tem o www.lucianagurgel.com.br, que é o blog que está sendo criado nesse momento. Se vocês entrarem, ele já aparece, mas ele está em construção, porque nós estamos colocando os novos conteúdos lá. É isso. Que vai ser o desenvolvimento pessoal. Que vai ser o desenvolvimento pessoal. Ah, bacana, bacana. Então agora sim, encerramos. Muito satisfeita Muito obrigada, Ju. com a Foi um conversa. prazer, viu? Adorei, o Foi um prazer foi prazer meu. imenso estar com vocês aqui hoje. Foi ótimo, adorei conhecê-la também. Foi maravilhoso. Ai, também adorei. Fica aí um gostinho de quero mais. Isso, Né? isso. Vamos Então, fazer mais. então tá bom. Então, um beijo para você e até a próxima. Até a próxima. Pessoas lindas, muito obrigada por escutarem o podcast. Se vocês ainda não escutaram os outros episódios, eu recomendo fortemente que façam, porque já passaram muitas histórias bacanas por aqui. E dicas incríveis também. Agora, faz aquele favorzão, camarada, para nós. Indica o podcast, manda o link para geral e vamos fazer esse projeto bombar. Fechou? Então eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias de mulheres sensacionais e muitas dicas de negócios. Assim seguimos em frente, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até a próxima!